Bom dia, amigos. Tudo bem com você? Desculpem aos nossos amigos que nos visitam, que não sabem da história, mas vocês não sabem da minha alegria de chegar aqui andando assim sozinho, sem as torres gêmeas, sem as muletas aqui. Eu sofri um acidente dia 1º de janeiro e cheguei aqui em cadeira de rodas, da cadeira de rodas, pode deixar mais isso aqui atrás, sim. Obrigado. Da cadeira de rodas eu passei para as muletas e agora estou andando de moto próprio. Estou feliz, muito feliz, obrigado pelas orações de vocês. Por backup eu vou deixar esse banco aqui, pode ser que em algum momento eu ainda precise sentar, mas estou muito feliz de podermos estar juntos aqui e juntos podemos louvar e adorar o nome do Senhor. Sei que muitos de vocês têm orado por mim, eu agradeço pelas orações e de fato Deus tem agido, tem se manifestado na minha vida e eu louvo a Deus por isso. Eu falei para vocês que eu teria uma falsa melhora, né? Não é uma falsa, mas a coisa vem melhorando. Dr. Marcelo Vada, que é o ortopedista que está me tratando com muita dedicação, agradeço muito a ele por isso. Não sei se ele está com a gente aqui hoje, mas daqui para frente agora a gente já começa a falar na cirurgia, final do mês, acho que lá pelo dia 30 de abril agora, devo passar pela cirurgia, tem que terminar de desinchar o joelho, tudo direitinho, aí não é uma cirurgia complicada, é uma cirurgia relativamente simples, e eu louvo a Deus por isso e agradeço, deixo aqui minha gratidão ao Dr. Marcelo pela dedicação profissional e amizade com que ele tem cuidado de mim. Eu quero agradecer também a presença de cada um de vocês. Estamos recebendo muitos amigos aqui conosco hoje, é um feriado, alguns de nossos irmãos estão viajando, mas recebemos muitos outros amigos. Estou feliz com com a presença de cada um de vocês. Você que nos acompanha pela internet, por favor, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Eu queria poder ir agora e dar um abraço pessoalmente em você, mas que o Senhor Deus visite a sua casa, visite o seu coração, que o Senhor esteja com você onde quer que você esteja, seja lá quem você for. Eu sei de algumas pessoas que eu amo e que estão acompanhando agora, mas há outras pessoas que eu não faço ideia quem são, a gente de todos os lugares do mundo, e é uma pena você não poder estar pessoalmente aqui conosco, mas eu estou feliz por poder chegar à sua vida, e que a palavra de Deus chegue ao seu coração hoje, assim como chegue ao coração de cada um de nós que estamos aqui. Temos gente querida, gente que está vindo hoje pela primeira vez, temos gente que é filho dessa casa, o pastor Edson e a sua esposa, a Zuleika, eu acho que é. Cadê o pastor Edson? Está aí? Pastor Edson foi... Cadê? Eu não achei ainda. Ah, achou lá, briga. Por favor, pastor, fique em pé. Pastor Edson foi tesoureiro da nossa associação aqui, está junto com a sua esposa, e agora ele está na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, administrando aquela fábrica, aquela gráfica, para que nós tenhamos todo o nosso material. Que privilégio tê-lo aqui conosco. Eu também quero apresentar a minha filha, desde o começo do ano. Ela estuda na Bahia, desde quando eu cheguei ela não estava aqui na nossa apresentação também, a Stephanie. Por favor, filhota, eu sei que você não gosta muito de fazer isso, mas hoje, graças a Deus, eu tenho minha família completa. Está minha esposa, está minha filha, está meu filho, tem amigos queridos, está minha sogra aqui, que eu amo de paixão. E estou contente por cada um de vocês. E eu sei que tem pessoas que estão chegando hoje na nossa igreja pela primeira vez. Não são membros da igreja adventista, não frequentam a igreja adventista, e pela primeira vez estão entrando em uma igreja adventista. Eu queria conhecer quem são essas pessoas, por favor. Eu vou pedir para você também ficar em pé um pouquinho. Pode ser? Quem são os nossos amigos que não são membros da nossa igreja, que não são adventistas, que estão vindo hoje pela primeira vez? Eu quero conhecer você. Você está ali em cima,
lá em cima. Fique em pé um pouquinho. Aqui embaixo não tem ninguém? Eu tenho certeza que tem gente aqui embaixo. Nós temos uma lembrancinha para você, é um presentinho simples, mas é uma maneira de dizermos para você como nós estamos felizes por você estar aqui. Que Deus te abençoe. Aqui na frente temos gente amada, gente querida, que está aqui vindo hoje pela primeira vez. Que Deus te abençoe, que Deus acompanhe você e a sua família. Eu sei que nós temos limitações na nossa igreja. Há horários em que nós pedimos para as pessoas não circularem pelos corredores, o nosso estacionamento é pequeno, a gente queria ter uns 8 pisos de estacionamento para que todo mundo pudesse vir e receber, mas houve limitações técnicas para isso. Os nossos bebedouros estão espalhados aí, o banheiro, estamos procurando fazer o melhor para atendê-lo da melhor maneira possível. Essa é uma família, nenhum de nós é perfeito, eu não sou perfeito, as outras pessoas também não são, mas estamos buscando, nós e a equipe da liderança, da coordenação da igreja, fazer o melhor para que você se sinta bem aqui conosco. Se há alguma dificuldade, alguma limitação, venha conversar, venha com carinho, venha com paixão, com o mesmo carinho e a mesma paixão com que nós procuramos recebê-lo aqui, e vamos buscar trabalhar, mas entenda algumas limitações que nós temos. Para isso buscamos alternativas, estacionamentos vizinhos aqui que possam nos atender, para que você venha, adore ao Senhor da melhor maneira possível, tá bom? A partir agora desse mês de abril, nós vamos ter algumas séries aqui na igreja. Pastor Adriano fará uma série de 4 domingos aqui no mês de abril. E a partir de agora, a cada mês teremos uma série nos cultos de quarta-feira. Queremos ter momentos de oração. Os nossos cultos de quarta-feira são dedicados especialmente para oração, são cultos de oração. E queremos ter séries. A primeira série vai começar quarta-feira agora. Por isso que eu pedi que a Rosana ficasse aqui comigo. A Rosana vai dirigir a nossa primeira. Serão 4 quartas-feiras, começando nessa próxima agora. Nem sei que dia do mês que é. Dia 7 é terça, 8 é quarta. Dia 8? Dia 8? Tá bom. Dia 8 é dia do aniversário do nosso ministro de louvor, do Douglas. Ontem foi aniversário do pastor Adriano. Abriu um mês cheio de aniversários. Terça-feira é o seu? Sim. E o meu também está chegando, é julho. Deixa eles fazerem aniversário em abril, eu faço em julho sozinho, tá bom? Rosana, qual é o tema dessa série? Já passou um pouquinho aqui, mas eu só queria dar um destaque para isso. Oi? Essa foi a velha, a nova vai ter o tema agora. O tema da nossa semana, da nosso mês será Praying for Rain, orando por chuva. Eu não sei se você notou, mas abril é um mês muito especial. A começar que é o dia do meu aniversário, do pastor Adriano, do Douglas. Tanto é que Satanás julho também é muito especial. Nós vamos falar isso em julho novamente. Satanás fica muito irado com abril, porque é um mês de muita festa. Tanto é que ele recolhe o primeiro dia de abril para fazer a gente mentir o dia inteiro, pensar que é brincadeira, para que os outros dias a gente fique acreditando que os nossos sonhos não são verdades. Foi em abril que o Senhor abriu o mar. Foi em abril que a pedra rolou do sepulcro e Jesus saiu para fora. Ou seja, abril é um mês muito especial. Primavera na Cidade Santa. Abril é tempo de oração e nós escolhemos com Deus, através da oportunidade que o pastor nos deu, de fazermos 4 quartas-feiras de poder. Traga o teu guarda-chuva, nós vamos pedir por chuva. Vamos pedir o Espírito Santo, chuva na área espiritual, emocional, material, todas as áreas. Mas principalmente você precisa fazer uma coisa. Eu te convido para vir aqui, me dar um abraço pelo dia do meu aniversário, o do Douglas e do pastor Adriano. Mas principalmente o que o filho pródigo fez para que a vida dele mudasse. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Quarta-feira eu te espero aqui à noite para nos abraçar, para orarmos por chuva e tenha certeza, neste mês a tua vida pode mudar. Mas isso não depende de Deus, porque Ele já nos deu todas as bênçãos. Depende da nossa escolha de nos levantar e ir. Você que nos ouve à distância também é nosso convidado. Até quarta-feira, orando por chuva, praying for rain. Esse guarda-chuva que você está pedindo não é para evitar a chuva. É para guardar a chuva de bênçãos, sim, né? para guardar a chuva de bênçãos. Obrigado, Deus Rosana. abençoe Deus vocês. Abençoe. Pode deixar o microfone ali. Eu quero convidar você hoje, especialmente,
para ter um momento muito especial diante de um Deus que é absolutamente e absurdamente apaixonado por você. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 3. João capítulo 3 narra um encontro, um dos encontros pessoais de Jesus. Cada um dos evangelistas teve um objetivo diferente ao escrever o seu evangelho. Eu não sei quantos estudaram a lição da Escola Sabatina essa semana. Aos amigos que estão nos visitando hoje pela primeira vez, o nosso culto é composto de duas partes. Nós temos esse primeiro momento, que é um culto geral aqui na igreja, e depois então, na segunda hora, nos dividimos, nos repartimos em classes, em grupos menores, para um estudo diferente da Bíblia. Cada trimestre temos um tema de estudo. Sábado passado encerramos o primeiro trimestre e agora iniciamos o segundo trimestre. E esse trimestre estamos estudando sobre Lucas. E na introdução da lição, o autor da lição ele faz um resumo, uma análise bem interessante sobre os objetivos dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, eles têm objetivos bem definidos. João é um evangelho diferente. Tanto que os outros 3 evangelhos são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, eles seguem basicamente a mesma linha de raciocínio. João não é sinótico. João é um evangelho diferente dos outros. Primeiro, porque João tinha objetivos diferentes ao escrever o seu evangelho. Segundo, porque como João era o discípulo amado, João conhecia episódios da vida de Jesus que os outros discípulos não tinham tanta intimidade ou não conheciam tão profundamente. Geralmente, João narra vários episódios em que Jesus estava sozinho, os outros não viram. Os outros evangelistas narram basicamente o que eles viram, ou no caso de Lucas, o que ele pesquisou. João traz histórias, momentos em que Jesus estava sozinho. Um desses momentos é quando Jesus estava orando de madrugada e um líder judeu, um líder religioso, que não queria ser visto pela multidão, procurou Jesus de madrugada, e o nome desse homem é Nicodemos. Jesus teve uma conversa séria com Nicodemos. A gente gosta muito de coisas alegres na vida. E isso é muito bom, não há nenhum problema. Precisamos estar alegres, e eu tenho sempre dito isso aqui. A igreja é um ambiente onde nós viemos para prestar culto ao nosso Deus, e isso deve ser feito com muita reverência, até pela santidade, pela glória e pela santidade de Deus. Mas a reverência não quer dizer tristeza. Podemos estar todo mundo triste, carrancudo e fazendo barulho e ninguém prestando atenção no que Deus está falando. Ou podemos estar alegre, com um sorriso nos lábios e atentos à palavra de Deus ao coração. Me parece até que quando nos sentimos bem, a palavra entra mais fundo no nosso coração. Mas há momentos da vida em que o assunto é sério e precisamos encarar a seriedade que o assunto merece. A conversa de Jesus com Nicodemos foi muito séria. Jesus foi direto ao ponto. Aliás, se fosse usar uma linguagem mais moderna, a gente diria que Jesus deu uma voadora direto no peito de Nicodemos. Jogou o homem para o chão. Mas no meio dessa conversa tão séria, foi a ele, Nicodemos, que Jesus dirigiu a frase que normalmente nós a isolamos, mas que é para mim e para você uma das mais belas frases já ditas até hoje. E ele está no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê?
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende as palavras desse verso? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa expressão, Filho de Deus, é uma expressão muito séria. É um semitismo, é uma figura de linguagem. Nas palavras de Cristo, no período em que isso foi escrito, quando Jesus proferia essas palavras, os judeus sabiam exatamente o que é que Cristo estava dizendo. Eles usavam essa figura de linguagem para indicar duas coisas que são exatamente iguais. Duas coisas entre as quais não há absolutamente nenhuma diferença. É como se eu dissesse que essa caixa de som é filha dessa caixa de som. Ou se essa caixa que está aqui nesse canto é filha dessa outra caixa que está aqui nesse canto. Ou seja, para a mente do judeu, dizer que era filho de Deus, a expressão era uma aplicação muito clara a alguém que era exatamente igual a Deus, ou seja, o próprio Deus. Então eu posso ler esse texto assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a si mesmo, que se entregou a si mesmo, para que nenhum de nós que estamos aqui, nenhum de nós que estamos acompanhando, quer pela internet, nenhum daqueles que creem nele, pereçam, mas que tenham a vida eterna. Só que tem um detalhe. Embora Deus tenha dado a vida pelos seus filhos, eu preciso entender que não é qualquer pessoa da divindade. Eu vou pedir para colocar a tela para mim, para você entender qual é o tema de hoje. Deus é formado por 3 pessoas. Nós não sabemos os nomes verdadeiros deles, mas nos dirigimos a cada um deles. A um deles nós chamamos de Pai, a outro nós chamamos de Filho e a outro chamamos de Espírito Santo. Eles são coeternos, eles são coexistentes, mas são pessoas próprias, individuais. Não há dificuldade nenhuma nisso. Eu e minha esposa somos uma só carne, mas continuamos sendo 2 pessoas. Há um só Deus que continuam sendo 3 pessoas, 3 seres. Só que dos 3, só um é o Salvador. Cristo é o nosso único Salvador. E eu vou convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Atos, ou no livro de Atos. Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação, desculpa, eu não ouvi, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você entende o que a Bíblia está dizendo aqui? Se nós passearmos pela Bíblia, eu posso ir para Apocalipse capítulo 5, Deus o Pai tomando o livro da vida na mão e não podia abrir esse livro. O Pai não é digno de salvar a humanidade. O Espírito Santo não tem como salvar a humanidade. O único ser que pode nos salvar é a pessoa de Jesus Cristo. O único nome no qual nós encontramos salvação é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro. Estamos terminando a Semana Santa. Ontem, as pessoas desfrutaram o feriado e talvez poucos pararam para pensar no que é que estavam comemorando.
É muito fácil andar para cá e para lá dizendo: ah, Jesus morreu por mim. Ah, você sabia? Olha, Jesus morreu. É muito fácil pintar na parede dos prédios: ah, Jesus morreu, Jesus salva. É fácil estampar uma cruz na frente de uma igreja. É fácil pendurar uma cruz no pescoço ou pintar essa cruz numa camiseta. Mas espera lá. O que significa o sacrifício de Jesus? Aonde vai parar isso daqui? Eu gostaria que hoje, quando você olhasse para Jesus, você conseguisse enxergar o único ser em todo o universo capaz de resgatar a mim e a você. A razão é simples. O salário do pecado? O salário do pecado? Que morte. Deixa eu fazer uma pergunta simples, que não tem certo ou errado, é sim ou não. Há alguém aqui que já cometeu pecado na vida? Hã? Você tem coragem de dizer assim: eu já? Hã? Quem já cometeu pecado aqui? A minha mão não está levantada para estimular a sua. É porque eu estou no grupo. Aliás, a Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, acabou de pecar. Quantos pecaram? E o salário do pecado é? Quem vai morrer? Todos quem? Nós? Eu. Sabe que isso quer dizer, filho? Eu e você estamos irremediavelmente perdidos. Ou estaríamos. Se Deus não amasse o mundo de tal maneira que não entregasse a sua vida para que todos nós pudéssemos ter vida eterna. O único ser do universo capaz de nos livrar da morte é o nosso querido, adorado Senhor Jesus Cristo. Não há, põe de novo para mim, por favor, nenhum outro nome. Nenhum outro nome. Entendeu isso aqui? Porque Jesus é o único que pode nos salvar. Porque só Jesus reúne as características de um Salvador. Jesus é o único ser do universo que reúne todas as características necessárias para que alguém se disponha a nos salvar. E quais são elas? Por favor, abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1. Eu vou dizer uma coisa para vocês, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sou fã da tecnologia, eu uso muito a tecnologia. Mas esse barulhinho das páginas de Bíblia virando é impagável. É como o cheiro de maçã com canela, né? Não há nada igual no mundo. Mas não é pecado você usar uma Bíblia eletrônica, desde que você não deixe que a tecnologia trabalhe contra você. É muito fácil a gente estar lendo a Bíblia e chegar uma mensagem, chegar outra coisa. Então, se a sua Bíblia está no tablet ou no celular, deixa eu dar uma sugestão para você, põe no modo avião, para não receber nenhuma mensagem agora. Foque na palavra, só na palavra. É Deus falando ao meu e ao seu coração. Lucas capítulo 1, verso 35. Você lê aqui, pode ler aqui na tela comigo, se quiser. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse texto é a chave para que eu e você consigamos entender
quais são as características do nosso Salvador. Está tudo aqui colocado nesse texto. É só uma leitura um pouquinho mais detalhada. E eu e você vamos encontrar quais são as características. Você já sabe que essa foi a frase que o anjo dirigiu a Maria. O anjo chegou a Maria e disse: Maria, você vai engravidar. Você será a mãe do Salvador. E ela falou: mas espera um pouquinho, como que eu vou engravidar? Eu sou solteira, eu sou virgem, eu nunca tive relação com nenhum homem. E o anjo explicou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude de Deus, do Altíssimo, vai cobrir você com a sombra dele. E agora ele dá a chave. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 3 características que o ser precisa ter para nos salvar. A primeira delas está aqui, olha, o santo. Qualquer um que se disponha a nos salvar, a primeira coisa que ele precisa ter é santidade. Por que o nosso Salvador precisa ser santo? Pode tirar agora, daqui a pouco eu peço de novo, obrigado. Por que o nosso Salvador precisa ser santo? Oi? Para vencer, por quê? Porque a nossa dívida é exatamente de santidade. O que eu não tenho, o que você não tem, é santidade. Nós somos pecadores, então não somos santos. A minha dívida é perante a lei de Deus. E alguém para me salvar tem que ter aquilo que eu não tenho. É como se eu tivesse uma dívida no banco. Alguém para me resgatar tem que ter o que eu não tenho. Tem que ter a grana suficiente. Tem que ter o dinheiro. Mas o nosso problema não é dinheiro. O nosso problema não é saúde. O nosso problema não é locomoção. Nós olhamos para estas coisas, mas o nosso verdadeiro problema é pecado. E como somos pecadores, temos uma imensa dívida perante a lei de Deus. Por isso, precisamos de um ser que seja santo. E esse ser santo pode aplicar a santidade dele naquilo que me falta. Dá para entender isso aqui? Não tem muito segredo, né? Mas se santidade é a única característica do meu Salvador, o universo está cheio de seres santos. Deus é santo, Deus não é santo? Se Deus é santo e são 3 pessoas, isso me indica que as 3 pessoas da Trindade são santas. Os anjos são santos. Os anjos não pecaram. Qualquer um desses santos poderia vir, morrer no meu lugar e pagar o preço por mim. Mas o sacrifício deles não resolve. Aliás, o Sr. White chega a dizer que quando Cristo estava para vir à terra, deixar o trono celestial e vir à terra, os anjos se ofereceram para vir e morrer no lugar dele. E a eles Jesus disse: não, o sacrifício de vocês não é suficiente. Eu sozinho terei de pisar o lagar. Então o que mais teria que ter, que faltaria a qualquer um desses outros seres? Volta a tela para mim, por favor. A segunda característica do texto é que o Salvador nasceria de Maria, o santo que de ti há de nascer. Ao nascer de uma mulher, de um ser humano, Jesus se tornou plenamente humano. Por isso, nosso Salvador, além de santidade, ele também precisa ter humanidade. Sabe por que ele precisa ter humanidade? Porque ele se dispõe a salvar a raça humana.
Só um outro ser humano é que poderia salvar a humanidade caída. Por um homem entrou o pecado. Por um homem entrou a salvação. O nosso Salvador precisa ser tão humano quanto eu e você. Primeiro, porque o nosso Salvador precisaria provar para Satanás, para os anjos de Satanás e para as demais pessoas do universo que era perfeitamente possível a humanidade, antes do pecado, resistir à tentação. Não está falando de mim e de você. O contexto em que eu e você nascemos é diferente. Mas Hebreus fala de um sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em tudo, exatamente como eu e você somos tentados. Mas o nosso sacerdote não pecou. A humanidade de Cristo lhe conferia alguns direitos muito interessantes. Primeiro, a humanidade de Jesus lhe conferiu o terrível direito de poder morar entre nós. Por que terrível direito? É fácil a gente sair de um lugar ruim e ir para um lugar bom. É fácil ou não é? Quando a gente muda para Curitiba, é muito fácil se adaptar em Curitiba. Eu já sei que o inverno daqui não é fácil. Mas o outono daqui eu estou adorando. Que clima delicioso. Esse sol gostoso durante o dia. Você pode fazer o que quiser. Você pode ir para o parque caminhar, você pode andar de bicicleta, você pode sentar na grama e tomar um banho de sol, você pode até trabalhar, que é gostoso. Eu não sei se você sabia, mas de vez em quando a gente trabalha. Mas para onde você vai está esse sol delicioso, mas não é aquele sol que arrebenta os miolos da gente. E quando chega a noite, a hora que o sol vai embora, o clima fica mais fresquinho, de madrugada tá bem fresquinho, você puxa uma mantinha leve ali por cima, a gente dorme bem de noite, passa bem o dia, é maravilhoso isso aqui. O duro é sair daqui depois para outros lugares, né? Imagine o que era para Cristo deixar o céu, as mansões celestiais e vir morar na terra. Como Deus, Cristo não poderia habitar entre nós. Não fisicamente, porque a glória de Deus é grande demais. É impossível nos depararmos com a glória de Deus e sobrevivermos. Moisés esteve diante de Deus, não chegou a ver Deus face a face, e mesmo assim, quando Moisés desceu do Monte Sinai, o rosto dele brilhava de um tal jeito que ninguém conseguia olhar para Moisés. O nosso rosto devia brilhar mais, devia ou não devia? Nós deveríamos ser mais semelhantes a Jesus, nós deveríamos passar mais tempo com Deus, a ponto das pessoas terem dificuldade de olhar para nós. Mas isso me mostra, me evidencia que a glória de Deus é grande demais. Não teria como, na forma divina, Deus habitar entre nós. Cristo apareceu na sua forma divina para João na ilha de Patmos, está em Apocalipse capítulo 1. E quando Jesus apareceu para João, na forma divina dele, a Bíblia diz que João morreu. Morreu. Ele diz assim: eu caí como morto. João precisou ser tocado por Cristo. João precisou ter uma prévia de uma transformação na sua natureza para que João voltasse a olhar para a figura divina de Cristo. Mas revestido da humanidade, Cristo poderia habitar entre nós. A humanidade de Jesus lhe conferiu o direito de poder morar entre nós. A humanidade de Jesus também lhe conferiu o direito, o terrível direito, de conhecer as nossas dores.
Eu conheço as suas dores. Não é isso que ele disse? Sabe por que o nosso Salvador tem que ser humano? Porque só um outro ser humano é capaz de entender o que eu e você vivemos e os conflitos que nós enfrentamos. Se Cristo não tivesse se tornado humano, todas as palavras dele contidas na Bíblia, tudo que ele pede para mim e para você, se diria assim: para ele é fácil, ele é Deus. Ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe o que eu estou vivendo. Eu conheço as suas dores, eu conheço as suas lágrimas. Ele viveu essas dores, ele viveu as tentações, ele viveu as provações, ele chorou como eu e você choramos, ele passou noites e noites sem conseguir dormir, pela aflição e pela angústia da humanidade, ele pisou o lamaçal do pecado. Se não fosse humano, ele não teria essa experiência e não teria nenhuma condição de resgatar a mim e a você. A melhor maneira que eu encontrei para entender isso daqui é olhando para os mergulhadores. Alguém aqui já mergulhou com um cilindro de oxigênio? Eu fiz um mergulho uma vez. Daqueles mergulhos bem chato, que vai o sujeito segurando você por trás, assim. Diz que é mergulho livre, porque você está com um cilindro, pode ir onde você quiser, mas você não vai a lugar nenhum, porque o sujeito está te segurando pelas costas. Tem uma corda amarrada lá no fundo e você tem que ir seguindo aquela corda. Não podia ir para lugar nenhum, não era mergulho livre, mas eu fiz um mergulho. Mas aí a gente entende o porquê. Não basta ter o equipamento, tem que saber usar. É igual essa câmera fotográfica espetacular aqui. Não basta ter o equipamento, tem que saber usar. Aliás, quanto mais profissional for o equipamento, mais problema a gente tem para usar. Os mergulhadores usam equipamento e muita técnica. E com isso conseguem chegar a lugares onde eu e você não chegaríamos. A técnica para colocar a máscara, para não entrar água. A técnica para tirar a água de dentro da máscara. A técnica para tirar a pressão do ouvido. Você sabia que tem gente que não pode mergulhar porque não consegue tirar a pressão do ouvido? Aquela hora que você está descendo para o litoral, que dá aquela pressão no ouvido, e que você aperta assim e sopra. Só que fazer isso embaixo d'água, com um tubo de metal dentro da boca, não é tão simples. A técnica para afundar e a técnica para emergir novamente. Usando técnica, os mergulhadores conseguem chegar a 60, 80 metros de profundidade, onde a água é muito gelada, onde a pressão sobre o seu corpo é muito grande, onde não há luz, muito pouca luz. Na verdade, o Brasil tem alguns dos melhores mergulhadores do mundo. E geralmente esses mergulhadores trabalham para a Petrobras. O Brasil é especializado em extração de petróleo em águas profundas. E às vezes há serviços que precisam ser feitos que só a mão humana pode realizar. E esses mergulhadores agora precisam de um equipamento melhor ainda. A roupa de borracha deles tem que ter camadas e bolhas de ar entre essas camadas, para que isso possa absorver a pressão da água e isolar a temperatura, porque é gelado demais. O ar que eles respiram não pode ser ar simples, ar comprimido, e nem oxigênio puro. Tem que ser uma mistura diferenciada, para que eles consigam extrair ar sob uma pressão tão grande, extrair o oxigênio. O tempo de mergulho é muito lento, para que o corpo vá se adaptando àquela pressão tão grande. Mas a principal técnica está no retorno à superfície. Eles têm que retornar de maneira tão lenta,
que não tem cilindro de ar suficiente para isso. Alguns desses mergulhadores que passam de 300 metros de profundidade, a volta à superfície deles levaria mais de uma semana. Por isso, ao invés de levar uma semana para subir de volta, a empresa envia para eles uma câmara cilíndrica que é pressurizada e traz a câmera, e ele fica preso dentro daquela câmera, chamada câmara hiperbálica. E ele passa 3 dias, 4 dias, às vezes uma semana ali dentro, até que o corpo dele seja despressurizado lentamente. Se não fizer isso, ele morre. Se ele se machucar lá embaixo, tem que pressurizar o médico e colocar o médico dentro da câmera. O médico vai, atende, dá os primeiros socorros e fica o resto da semana lá com ele. Porque agora o médico também está pressurizado, tem que despressurizar lentamente. Tudo isso para dizer que não basta ter equipamento, eu também preciso conhecer técnica. Então imagina comigo, um navio de pesquisas oceanográficas. Os mergulhadores não estão tão fundo assim. Vamos colocar aqui 60, 70 metros de profundidade, coletando materiais e fazendo pesquisas. Em cima no navio existem técnicos, engenheiros, gente que lida com equipamento e gente que trabalha no navio. Não são os mergulhadores estão embaixo. E durante o mergulho, um deles vê alguma coisa cintilante numa gruta, numa caverna. E quando ele entra naquela gruta para ver o que é, ele se separa dos outros, porque ele só entrou ali na gruta para ver o que estava brilhando ali. Há um deslocamento, e uma enorme de uma rocha bloqueia a passagem da gruta. Ele não consegue sair. Embaixo da água, com equipamento, ele não tem mobilidade. Ele tenta mover aquela rocha, mas a rocha não sai do lugar. Ele puxa o aparelho que marca o tempo de ar que ele tem e percebe que ele também não tem tanto ar assim. Não tem ninguém ali por perto. Ele precisa de ajuda. E ele consegue, com muito sacrifício, passar a mão pela fresta da rocha, na gruta. E ele dispara a pistola que estava no cinto dele. E um projétil, uma bolinha, sobe rápido, e quando aquela bola sai da água e entra em contato com o ar, ela estoura e solta um sinal de fumaça. Quem está no navio sabe que aquilo é um pedido de socorro. Só que tem um problema, não tem nenhum outro mergulhador no navio. Mas um dos engenheiros, que está trabalhando nos computadores do navio, ele vê o pedido de socorro e fala, ele vai morrer. E ele pega o equipamento que ele não sabe usar e se joga para dentro da água. O que vai acontecer ali? Vão morrer os dois. Para salvar aquele mergulhador em perigo, só outro mergulhador é que poderia fazer isso. Sabe o que isso significa? Para salvar a humanidade em perigo, só outro ser humano é que pode nos salvar. A humanidade de Cristo lhe deu o direito de habitar entre nós. A humanidade de Cristo lhe deu o direito de ser o nosso Salvador. A humanidade de Cristo lhe deu o terrível direito de poder morrer. Porque como Deus ele não morreria. Mas espera um pouquinho. Volta a tela para mim, por favor. Se santidade e humanidade são as duas características do nosso Salvador, Deus poderia ter criado um segundo Adão. Poderia ou não poderia? Humano, que resistisse à tentação, que provasse que Adão e Eva poderiam ter resistido à tentação, e como humano, como santo, ele morreria e pagaria os nossos pecados. Se Deus fizesse isso, faltaria ainda uma coisa: ele não pode ser Salvador. Terceira característica do nosso Salvador. Na frase que o anjo dirigiu a Maria, ele disse assim: o santo que de ti há de nascer será chamado... espera lá, nós já sabemos o que é filho de Deus. O que é essa figura de linguagem? Alguém que é o próprio Deus. Ou seja,
O nosso Salvador precisa ter santidade, precisa ter humanidade, mas também precisa ter divindade. Por que o nosso Salvador precisa ser divino? Porque só Deus é dono da sua própria vida. Qualquer outro ser criado por Ele, não é dono da vida. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. É como se você chegasse para mim e dissesse assim: Paulo, olha, eu estou com um problema que eu estou com um cheque especial negativo no banco. E eu estou precisando de dinheiro para cobrir ali, você não pode me ajudar? E eu digo assim para você: olha, eu estou sem dinheiro agora. Ah, mas espera um pouquinho, eu tenho aqui o cartão de banco do meu patrão. E eu sei a senha dele. Então eu vou lá na caixa eletrônica e vou sacar o dinheiro da conta do meu chefe e vou dar o dinheiro para você cobrir a sua conta. Eu posso fazer isso? Hã? Por que eu não posso fazer isso? Porque o dinheiro não é meu. E se eu pegar o dinheiro que não é meu e der para outra pessoa, o que eu estou fazendo? Por melhores que sejam as minhas intenções, eu estou roubando. Todos os seres criados recebem vida de Deus, essa vida pertence a Deus, só a Deus. Ele é o único que tem vida própria. Eu não posso pegar essa vida que Ele me deu e sair por aí fazendo qualquer coisa com ela. Agora está na moda pichar o templo. Não está na moda pichar o templo? Nosso corpo não é o templo do Espírito Santo, sim ou não? E agora fica todo mundo pichando o templo, né? E é uma tinta que não sai mais, não. Tem gente que tem prazer em ficar cortando tudo, mutilando. Filho, a vida não é minha, a vida não é sua. Nós apenas usamos e administramos aquilo que é de Deus. Só Deus tem vida própria. Deus é dono da vida dele, ele não foi criado. Se a vida é dele, ele pode dar a sua vida. Eu dou a minha vida para reassumir, disse Jesus. Além disso, todos os seres criados por Deus devem obediência. Se Deus tivesse criado um segundo Adão e esse segundo Adão obedecesse a Deus, ele estava pagando a dívida dele. Mas Jesus, como Deus, ele está acima da lei. Não está acima da lei? O patrão está acima da lei. Ele não precisa obedecer. Imagine que eu seja um empresário. Não quero, obrigado, estou bem como pastor, estou ótimo, estou feliz da vida. Mas só imagine, para uma ilustração, que eu seja um empresário. E que o meu escritório fique na cobertura de um edifício que é todo da minha empresa, é meu. E agora eu pego o meu elevador privativo e desço até o térreo. E naquele dia eu estou com vontade de tomar um lanche numa lanchonete que tem ali na frente do prédio. E na hora que eu vou sair do prédio, a hora que o patrão vai sair do prédio, ele olha para o rapaz da portaria e disse assim: não deixe ninguém entrar no prédio na minha ausência. Tudo bem. O rapaz segue a risca, não deixa ninguém entrar. Eu vou lá, tomo o meu lanche, e quando eu volto, o rapaz olha para mim e diz assim: o senhor não pode entrar. Como eu não posso entrar? O senhor falou para não deixar ninguém entrar no prédio. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quando o patrão dá uma ordem, já fica subentendido que ele está acima dessa ordem. É simples entender isso aqui, não é simples? Isso significa que quando Deus deu a lei, já se sabe que Deus está acima dessa lei.
Deus não precisa cumprir a lei. E quando Jesus obedeceu como Deus, a obediência dele sobrou. A vida é dele, a obediência dele sobra. E agora ele dá isso de presente para mim e para você. Amém? Resumo da história, por favor. Santidade, humanidade e divindade. Simples assim. Jesus é o único ser do universo que reúne essas características. Não há nenhum outro. Ou seja, não há mais ninguém que tenha vivido o que ele viveu. Não há mais ninguém que passou o que ele passou. Para que eu e você, hoje, pudéssemos dizer assim: obrigado, Senhor. Para que hoje eu e você pudéssemos vir aqui e receber essa salvação de graça. Não é pago, não é comprado, é de graça. Única e exclusivamente pela graça e pela misericórdia de Deus. Você entendeu esse texto agora? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou a si mesmo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho, no final desta Semana Santa, eu quero convidar você a se prostrar diante da cruz de Cristo, a se colocar diante desse Salvador, o único no qual eu e você podemos encontrar salvação. Sabe, a gente corre para tanto lado, nós nos preocupamos com tantas coisas que são secundárias. Por favor, pare agora diante do seu Salvador. Por favor, coloque sua vida aos pés desse Senhor. Eu pedi para o Douglas preparar uma música agora. E a letra dessa música fala da via dolorosa. Enquanto você ouve essa música, eu quero que você medite cada passo que Cristo trilhou, cada passo que Ele deu naquela via dolorosa indo para o Calvário. Entenda o tamanho desse amor, entenda a paixão desse Deus por você. Entregue sua vida a Jesus hoje. Deixe esse amor tomar conta do seu coração. Մավին աղուտ իմ Եշուան ծարդ Գիցտելև
Isso foi por você, isso foi por mim. Ele não está lá naquela cruz. Ele enfrentou essa dor com amor no coração. Por trás daquele manto de sangue havia um sorriso no coração dele. Porque Deus é amor. É apaixonado por você. Ele é o único que pode te salvar. E hoje Ele veio aqui para dizer: filho, deixa eu cuidar de você. Eu sei que as suas batalhas são pesadas. Deixa eu cuidar de você. Eu sei que às vezes você não tem mais forças para caminhar. Eu carrego você. Tudo o que você precisa fazer é se colocar nas mãos desse Deus terrivelmente apaixonado por você. Você quer fazer isso agora? Feche os seus olhos como você está e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eu te louvo porque de um modo assombrosamente maravilhoso o Senhor criou a cada um de nós. Eu te louvo pelo cuidado paterno que o Senhor tem dedicado a nós, pequenos seres, falhos, pecadores. Eu te louvo porque o Senhor aceitou pagar um preço tão alto. E hoje nos colocamos aos pés de Jesus, o nosso único Salvador. O único ser em todo o universo em que realmente podemos encontrar salvação. Não há nenhum outro. Obrigado, Senhor, por esse amor tão grande. Eu sei que a multidão gritava, zombava, eu sei que Satanás dizia que ninguém te amava, mas nós estamos aqui para dizer o contrário. Nós estamos aqui para falar do nosso amor pelo Senhor, estamos aqui para falar da nossa alegria pelo teu sacrifício, estamos aqui para aceitar a salvação que o Senhor veio nos oferecer, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Aceita o coração dos teus filhos aqui hoje. Estende a tua mão sobre cada um de nós, Senhor, e por favor sobre nós derrama a tua bênção, meu Deus. Eu ergo as minhas mãos como símbolo das tuas mãos e peço que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe. Em resposta a tudo que Deus fez por nós, fique em pé e vamos adorá-lo. Todo ser que vive louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho
seja o teu nome, teu santo nome. Estamos aqui para render louvores ao Senhor, que é o nosso Salvador. O Senhor que é o único digno, meu Deus, de receber toda a honra e glória. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, Ele seja louvado. Senhor Deus, obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor deixou o teu trono, veio aqui, sofreu por nós. O Senhor sabe as nossas dores, tudo que sofremos, Pai. O Senhor sofreu e maior, mais ainda do que nós. Obrigado pelo teu perdão, pela tua graça, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém.